Então, dando continuidade, né, em Química E, a gente vai falar agora um pouquinho de sistemas, misturas e também sobre reações. Falando de sistema, a gente pode ter dois tipos de sistema, um sistema puro, né, em que a gente vai ter, por exemplo, aqui no Becker apenas H2O, ou a gente vai ter uma mistura. Veja que a gente vai ter dois componentes, né, que podem ser componentes simples, né, no caso seriam, por exemplo, o O2 seria um componente simples, né, porque ele só é formado de moléculas, de átomos de oxigênio, ou de compostos, né, como é a água, por exemplo, que é formado por dois tipos, né, de átomos. Nos sistemas, no caso, nas misturas, a gente vai ter dois tipos. As misturas homogêneas, no caso elas apresentam uma fase, se a gente misturar H2O e álcool, a gente consegue observar apenas uma fase. Mas quando a gente faz a mistura de H2O e óleo, a gente observa duas fases, então a gente chama de heterogêneo. Sobre reações, a gente pode determinar que existem dois tipos de reações: as reações físicas, que no caso são as reações que não há transformação da molécula. No caso, não vai mudar o componente em que a gente está avaliando. Por exemplo, quando a gente tem um cubo de gelo e a gente aquece, ele vira água. Só que a gente começou com água e terminou com água. Então veja que isso é um processo físico. Nos processos de reação química, a gente vai ter, por exemplo, a digestão, a gente vai ter a queima, né, que a gente chama de combustão, e a gente vai ter a oxidação, né, por exemplo, ferrugem. Nas reações químicas, a gente sempre vai ter uma evidência, né, de que está acontecendo uma reação. Pode ser a liberação de um gás, pode ser um precipitado, ou pode ser uma mudança de cores, entre outros, né, até o próprio aquecimento pode ser uma evidência. Para a gente fazer uma representação do que seria uma reação química, a gente usa a equação química. Veja que a gente vai tratar de reagente e de produto. Reagente é tudo que está antes da reação química em si. Veja que a gente tem um componente, a gente tem um dos reagentes, a gente vai ter duas moléculas de hidrogênio, então seria o H2, e a gente tem duas moléculas de flúor, então a gente chama de F2. A gente acontece daí o processo de reação química, a gente indica a reação com uma flecha e a gente vai ter o produto. Veja que no produto a gente vai ter duas moléculas, né, o expoente, falando que a gente tem duas moléculas de FH, ou né, HF, HF. Então são dois HF. Então esse seria o produto, né, o resultado dessa equação. Então é uma representação matemática, né, que indica a transformação molecular. A gente precisa entender que numa reação química existe a energia de uma reação. Veja no exemplo aqui que a gente tem duas moléculas de H2, né, duas moléculas de hidrogênio em duas vezes, e uma molécula de O2. Veja que existe uma quebra ali na molécula de O2, na molécula de O2, né, que são dois oxigênios, e isso vai fazer com que se juntem respectivamente com uma molécula de H2, formando dois H2O, duas moléculas de água. A gente tem que pensar que as reações químicas sempre vão envolver rompimentos, né? Rompimentos e religações. Então é isso que muda a estrutura molecular, né? É isso que caracteriza uma equação química. Para romper, é necessário que você adicione energia no sistema, ou seja, é um processo endotérmico. Agora, na religação, vai ser sempre um processo exotérmico, um processo de liberação de energia.